Já faz 5 anos que administro a pensão herdada do meu falecido marido. E durante todo esse tempo tudo correu tranquilamente. Mas tudo mudou depois que João começou a alugar um quarto aqui. Esse jovem, da idade do meu filho, transformou toda a história da minha vida. No início, eu via João como se fosse um filho. Afinal, eu já tenho 46 anos e ele só 22, quase a idade do meu filho. Ele é um rapaz bom e educado, diligente também, sempre disposto a ajudar no que eu pedisse desde que não estivesse ocupado. Por isso, desde que João veio morar aqui, sinto que as coisas ficaram mais leves para mim, porque agora tenho alguém para ajudar. É compreensível, né? Eu vivo sozinha em casa, meus 2 filhos, uma menina e um menino, estão estudando em outra cidade. Às vezes fico atrapalhada quando preciso trocar o botijão de gás, instalar o galão de água ou consertar o telhado na época das chuvas. Essas são tarefas de homem, e eu já estou viúva há 5 anos, além de os filhos terem ido estudar longe. Mas com João aqui fico aliviada, porque ele é super disposto a me ajudar. Enfim, desde que João chegou, tudo se resolve. Só que por ficarmos tão próximos, com o tempo, surgiu um sentimento que não deveria existir entre nós. Pensando bem, é. É até engraçado como é que eu, já com uma certa idade, fui me apaixonar por esse garoto. Por outro lado, João, que é jovem e inocente, sente o mesmo por mim, uma mulher que seria mais apropriada como mãe dele. No começo tudo era normal. A gente só se cumprimentava rapidamente quando se encontrava, como com os outros inquilinos. Ainda mais porque eu ainda trabalho ativamente como professora de ensino médio e sou vice-diretora na escola onde leciono. Enquanto isso, João estuda na universidade e é ativo no campus. Às vezes chega tarde da noite, então a gente mal se via para conversar. Como dona da pensão, eu também não me meto muito na vida educacional ou profissional dos inquilinos. Afinal, é privacidade de cada um, né? Dos 8 quartos da pensão que herdei do marido, alguns são ocupados por famílias, outros por trabalhadores e outros por estudantes. Eles só me procuram ou me encontram na hora de pagar o aluguel, como se me respeitassem demais como dona da pensão. Mas com João era diferente. Ele era mais à vontade comigo, nunca se acanhava, então ficamos próximos rapidinho. Na primeira vez que pagou o aluguel do mês, ele perguntou muito sobre a minha vida e eu acabei perguntando sobre a dele também. Ele disse que veio de longe para estudar, de uma região distante no interior, por isso não tem parentes ou familiares na cidade. Então eu falei: tudo bem, enquanto você estiver estudando, me considere como sua mãe ou tia, João. Foi aí que João começou a me chamar de tia, em vez de dona da pensão, e nós ficamos super próximos. Desde então, eu também não me acanho em pedir ajuda a João quando preciso trocar o botijão de gás ou o galão de água. Às vezes, eu o convido para jantar em casa, em vez de ele sair para comer na rua. Afinal, eu vivo sozinha, sem ninguém. E às vezes sobra comida, seria desperdício não comer. João também entra na minha casa sem cerimônia quando está com fome ou quer fazer um café ou macarrão instantâneo. Eu comecei a vê-lo como meu filho caçula que está estudando longe, então não me sinto tão sozinha nessa casa. Só que, na verdade, nessa época eu estava me aproximando do senhor Bernardo, o diretor da escola de ensino médio onde trabalho. E antes de João vir morar na pensão, o senhor Bernardo já tinha pedido para dormir na minha casa algumas vezes. Você sabe o que eu quero dizer. Eu não sou hipócrita, aos 46 anos e viúva há 5 anos. É claro que há momentos de vulnerabilidade para uma mulher. Eu fico impressionada comigo mesma na época como é que cheguei a isso com o senhor Bernardo, sendo que ele ainda é casado e tem filhos. Sério, eu nem penso no que seria se os filhos e a esposa dele soubessem da minha relação com o marido e pai deles. Naquele momento, eu só me sentia confortável tendo um homem que me amasse, mesmo que tudo isso fosse errado. E o senhor Bernardo sempre me convencia e me seduzia, porque entendia que eu estava sozinha. Nos primeiros anos depois da morte do meu marido, eu fiquei muito triste. Afinal, é perder alguém que a gente ama, né? Mas nessa época, eu não me sentia tão sozinha em casa. Além dos inquilinos, meus 2 filhos ainda estavam no ensino médio e fundamental. Um ano depois,
O mais velho se formou no ensino médio e foi estudar em São Paulo, e 3 anos depois o caçula seguiu o mesmo caminho, estudando longe. Sério, quando entrei no 4º ano vivendo sem marido, aí sim senti de verdade, ainda mais com os filhos estudando longe em São Paulo. O que antes era ter alguém para conversar e compartilhar histórias quando eu chegava do trabalho virou solidão, às vezes um silêncio total na casa. Foi aí que eu admito que fiquei frágil. A presença do senhor Bernardo com suas piadas e atenções me derreteu rapidinho. No início era só colega de trabalho, afinal ele é o diretor e eu sou professora e vice-diretora na escola. A gente se via todo dia, discutia em reuniões, até viajava juntos para eventos de capacitação ou seminários. Até que em uma ocasião, no fim do ano letivo, a escola organizou uma excursão para São Paulo na época da promoção das turmas. Eu normalmente não ia, preguiça de viajar de ônibus para longe, mas como o destino era São Paulo, eu fui para ver meus filhos de quebra. E foi aí que a minha relação com o senhor Bernardo ficou mais íntima pela primeira vez, não era mais só chefe e subordinada. As memórias da viagem de ônibus interestadual não foram só cansativas, mas também quentes e emocionantes. Foi lindo de verdade. Até me esqueci de mim mesma. Esqueci da idade já na casa dos 40. Me senti jovem de novo. Desde então, o senhor Bernardo começou a vir à minha casa com frequência, geralmente à tarde ou à noite depois do trabalho. Sempre tinha uma desculpa, às vezes para finalizar documentos da escola ou contabilidade, ou discutir o futuro da educação. Mas com o tempo, a conversa virava para assuntos pessoais sobre casamento e privacidade, que cada vez mais levavam para aquilo. Não sei. Mesmo com o senhor, Bernardo já nos 50 anos, uns 8 anos mais velho que eu. Mas a gente se conectava, talvez pelo jeito autoritário e bem-humorado dele, gosta de brincar, e começou a encher meus dias com elogios. Tipo, desculpa, hein, mas eu venho tanto aqui só pra comer junto, porque a sua comida é deliciosa de verdade. Nunca provei um peixe tão saboroso e macio como o que você faz. Ou quando eu estava sem vontade de usar vestido longo e lenço em casa, ele sempre dizia que eu ficava linda com o vestido curto. Dizia: às vezes eu imagino se o tempo pudesse voltar e a gente se conhecesse 25 anos atrás. Com certeza eu seria o Arjuna ousado atirando a flecha do amor no seu coração. E com certeza te pediria em casamento. Ah, o senhor Bernardo sabe como fazer o meu coração solitário florescer e me deixar boba com os elogios. Até que uma noite eu não consegui impedir quando ele pediu para dormir na minha casa porque estava chovendo forte. No início, eu hesitei, mas como já era tarde e chovia, tive pena dele voltar, então só concordei com a cabeça. E aí, naquela noite, eu me rendi ao destino. Você sabe como é a conversa fiada dos homens, né? Até que rolou várias vezes aquilo. Mesmo depois, eu me senti super arrependida. A minha firmeza de 5 anos desmoronou com um homem que não é meu marido. Desde então, comecei a ter uma relação. Não sei como chamar, mas sem status com o senhor Bernardo. No início era por conforto, porque na minha solidão tinha alguém para me acompanhar, preencher os dias, passar as noites. O que eu precisava não era só calor na cama ou toque físico, mas um companheiro e sensação de conforto. Alguém para conversar, discutir sobre o trabalho, sobre os filhos, e alguém para curtir uma refeição juntos. Isso já era mais que suficiente, ainda mais sabendo que o senhor Bernardo tem família, esposa e filhos esperando. Só que desde aquela noite que ultrapassou os limites, o senhor Bernardo começou a pedir mais do que só amizade. Eu entendia no início, porque o desejo não vê idade, e os homens sempre precisam de carinho. Mas com o tempo, eu me sentia só um lugar para ele desabafar, só uma parada sem compromisso. O senhor Dendem. Bernardo só vinha quando queria que eu o atendesse, e ia embora depois de satisfeito com aquilo de mim. E toda vez que eu perguntava sobre os sentimentos dele e nossa relação, ele sempre se esquivava dizendo que era só curtição mútua sem laços.
Aos poucos eu só conseguia pedir perdão a Deus e comecei a evitá-lo, mesmo ele ainda tentando de novo comigo. Quando João começou a morar aqui, o senhor Bernardo já vinha menos à minha casa porque eu sempre o rejeitava. Eu percebi que já tinha ido longe demais curtindo o pecado do paraíso terreno com ele, e não queria repetir o erro e o pecado. Daí tirei uma lição valiosa de que às vezes os homens são egoístas, só querem aproveitar mulheres frágeis. O estigma de ser viúva, admito, às vezes é pesado, vista como fácil e sedutível, olhada de lado, e só elogiada e notada quando eles querem um calor falso. Só que naquela noite o senhor Bernardo veio de novo, mesmo eu tendo dito várias vezes para não vir e não perturbar minha casa. A desculpa dele era se despedir porque o decreto da aposentadoria dele saiu e ele ia se mudar para o departamento de educação. Eu vou me mudar para a capital. Me deixa me despedir e te ver uma vez só. De quebra peço desculpas. Ele insistiu quando atendi o telefone. Ah! Pensei que ele era sincero e reconhecia o erro, então permiti. Naquela noite ele chegou às 9 da noite na minha casa. Tudo bem, pensei. Considera como o último encontro antes dele ir embora. Uma chance para nos esquecermos mutuamente. Servi um jantar juntos e eu disse: depois disso, considera que a gente nunca teve nada, tá? Mas fora do que eu esperava. Depois do jantar ele não foi embora, mas pegou minha mão e me levou para o sofá. Ah, naquela noite eu realmente recusei e evitei, mas o senhor Bernardo continuou insistindo. Dizia que era a última vez. E continuou me puxando e me deitando no sofá da sala, começando a me beijar e seduzir com todos os elogios. Meu coração batia forte, entre raiva, irritação, mas também um sentimento crescendo que eu não queria admitir. Ei, o senhor disse que era só despedida e pedido de desculpas, hein? Por que isso de novo? Para, não continua. Eu continuava afastando e tentando escapar. Mesmo o senhor Bernardo parecendo não ouvir mais. Calma, relaxa, curte essa noite. Eu sei que você também quer que tudo volte a acontecer. A voz dele tremia rouca como contendo uma tempestade interior, o sorriso dele se abrindo como se tivesse ganhado. Eu me sentia à beira de um abismo, um passo errado, e eu cairia de novo no pecado, sabe-se lá qual. Meu lado racional queria resistir, mas meu corpo frágil, entre querer parar e deixar levar, me arrastava para a queda. Mas tudo parou de repente quando o senhor Bernardo estava quase completando o que queria comigo. A porta da frente se abriu. Bum! O som fez o senhor Bernardo pular. Ele se afastou rápido de mim e pegou a camisa na mesa do sofá. Eu me assustei, me levantei e arrumei rapidinho a barra do meu vestido amassado. Um silêncio tomou a sala por um instante. Ei, senhor! O que você estava fazendo com a dona da minha pensão, seu crocodilo? Sai daqui ou eu chamo os vizinhos. João estava na porta, a voz alta, o olhar afiado apontando para o senhor Bernardo que tremia. O senhor Bernardo saiu rapidinho com o rosto pálido, logo o som do carro dele se afastando da casa. João ainda estava na porta, o olhar zangado para o carro do senhor Bernardo, mas depois se virou. Tia, a tia não sofreu nada, né? Disse baixinho enquanto fechava a porta devagarinho. Eu só baixei a cabeça no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Ele se aproximou e sentou ao meu lado. Ah, não sei, naquela hora eu sentia minha alma revirada por 1 milhão de sentimentos incertos. De um lado, eu estava irritada com o senhor Bernardo, mas quase me deixei levar pela sedução dele. E quando eu já estava me rendendo para cair no pecado de novo, João chegou e estragou tudo. Por outro lado, eu me sentia aliviada e grata, porque João apareceu na hora certa para me salvar do pecado. Mas eu também me sentia super envergonhada. João descobriu todos os meus segredos, minha relação com o senhor Bernardo, até que sem perceber as lágrimas caíram e eu comecei a chorar soluçando. Senti as mãos de João me acarinhando e me abraçando com carinho. Tia, a tia não sofreu nada, né? Não fica triste. Aquele crocodilo fugiu apavorado, tia. Sorte que eu ouvi a voz da tia da cozinha quando ia fazer macarrão. Pensei que era briga. Eu fiquei sem saber o que dizer, só mais boba e chorando encostada no ombro forte de João. No fundo, pensei: ah, João, você me deixa envergonhada como uma garota salva pelo rapaz dos sonhos.
O coração fica assim. Ah, João, naquela tarde fazia mais de 3 meses que ele morava aqui. Ele ocupa o quarto do canto perto do corredor para a casa principal. Eu pedi folga da escola. Afinal, naquele dia eu não tinha aula, então pude voltar mais cedo que o normal. Não sei, porque de manhã João disse que tinha folga da faculdade e eu quis muito vê-lo e agradecer. Ah, João acordou tarde, tinha acabado de tomar banho e estava deitado relaxando quando bati na porta do quarto dele. Ele pareceu surpreso porque, como dona da pensão, eu quase nunca vou aos quartos, no máximo se tem algo ou preciso falar com os inquilinos, eles vêm me ver na casa principal. Por isso, quando abriu a porta e viu que era eu, João ficou nervoso e pegou minha mão para entrar. Ah, tia, entra rápido. Vai que os outros inquilinos veem e falam. A voz dele baixa enquanto me puxava. Ei, João, que é isso? Por que fechou a porta? Respondi. Sim. Fiquei surpresa porque João fechou a porta. Eu só vim agradecer, João. Você é engraçado, como um inquilino escondendo a namorada. João só deu um sorrisinho bobo enquanto coçava a cabeça, ficou mais nervoso. Mas, jovem é assim, João foi teimoso. E acabou rolando aquilo. Quando eu ia sentar na cadeira, João segurou pegando minha mão e sorriu de leve me olhando. Desculpa, tia. Na verdade, eu sinto ciúme de homem safado como aquele da noite se aproximando da tia. Talvez seja ousado, tia. Mas eu não consigo mentir. Eu gosto da tia. Eu amo a tia. Não é brincadeira, tia. Uau, pensei, como é que pode, João? Eu sou bem mais velha e você é jovem, da idade do meu filho. Mas não sei. Fiquei sem palavras ouvindo a confissão de João. Não conseguia falar nada além de baixar a cabeça envergonhada. Como é que uma mulher de 46 anos é amada por um jovem como João? O que o mundo ia dizer, né? Eu ainda estava atônita quando João ousou levantar meu rosto e... com carinho o rosto dele se aproximou. Não sei. O resto foi aquilo mesmo. A intenção era só agradecer, mas ele me deixou boba. João, vai devagar, hein? A tia também te ama. Mas não apressa, João. A gente ainda não casou. Sim, amor. Eu prometo que vou falar com meus pais para te pedir em casamento. A gente vai casar sim, amor. Sim, João, mas João, isso ainda não pode, a gente não é marido e mulher oficial. João, para, você é teimoso, a tia fica envergonhada, João. É estranho, né? Afinal era 13 horas, calorão. E eu ainda de uniforme de professora, mas João é teimoso mesmo e não ouve. Continuou tentando até 2 vezes eu ficar boba e, foi assim no início até eu conseguir um par jovem bem mais novo, meu inquilino, que virou meu marido. É isso aí, amigos, a minha história. No final, João realmente me pediu em casamento e casamos. Vivemos felizes mesmo com a diferença de idade. E vocês têm que acreditar que o amor não conta números, só os corações que se sentem. A diferença de idade é só distância no calendário, mas o amor é a distância que some quando duas almas se encontram. E acreditem, a diferença de idade é só o tempero que deixa o amor mais rico. Obrigado. Até a próxima. Tchau.